Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, a saber, Jerusalém, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Essa história com detalhes está no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 16. Segundo Samuel 6,16 em diante, vai contar essa história com detalhes. Mas o escritor das crônicas só mencionou o fato e entrou em outro detalhe. Por isso que eu preferi, para pregar esse texto, falando sobre adoração em espírito e em verdade, por isso que eu preferi a perícope, preferi o texto, preferi a passagem de Crônicas. Porque Crônicas foca na adoração de Davi. Segundo Samuel, foca no desprezo de Mical. E o Davi entrou em Jerusalém, quando eles trouxeram a arca. Isso aqui é o início do reinado de Davi. Você conhece a história? Davi é filho de Jessé, ele é o caçula, é o mais novo. E quando Samuel ungiu Saul e também o repreendeu por causa de um erro que cometeu, e ele não se arrependeu, então, levado pelo Espírito de Deus, ele foi a Belém, porque Deus disse que dos descendentes de Jessé sairia o novo rei de Israel. E ele foi à casa de Jessé e chegou lá, e ele achou, Samuel achou, pensou equivocadamente, que o novo rei de Israel seria Eliabe, o irmão mais velho de Davi, que era soldado do exército de Israel. Ele era grande, ele era forte, ele era bonito, ele era soldado. E então Samuel, tentado pelo que seus olhos viam, tentado pela postura e pela estrutura física do Eliabe, ele se equivocou e queria ungí-lo como rei. E Deus então o exortou em espírito e disse: olha, não é ele não. Qual que é então, Senhor? E Deus, não está aqui. Seu Jessé, o senhor tem outro filho? Tenho, caçulinha. Cadê ele? Está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Mas ele é o menorzinho, ele é pequenininho, ele é fraquinho. Não pode ser ele. Quantas vezes o olhar humano, físico e carnal vão dizer para nós que nós somos pouco, que nós não somos nada, que não somos capazes, que não temos condição. Mas quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz, Ele capacita, é Ele. E aí então aquele menino, saindo da adolescência, entrando na juventude, foi ungido como rei ali naquele pasto. Samuel então derramou o óleo na cabeça dele, e a partir daquele momento ele era o novo rei de Israel. Como diz as Escrituras, o homem segundo o coração de Deus. Isso não significa que ele era melhor do que os outros, isso não significa que ele tinha nada de diferenciado. Isso é apenas uma expressão hebraica que significa Deus o escolheu. Essa expressão, segundo o coração, é uma expressão que na cultura hebraica denota escolha. Portanto, quando um judeu entra numa sapataria e o vendedor traz um sapato preto e um sapato marrom, ele coloca os dois no pé, olha e diz para o vendedor: o marrom é segundo o meu coração. Ele está dizendo: eu escolhi o marrom, vou levar. Porque Davi não era perfeito. Você conhece a história dele? Ele pecou várias vezes, ele cometeu vários erros, e em muitos momentos da vida dele, ele não é exemplo para nós. Por isso que o Novo Testamento deixa bem claro que o nosso único exemplo é Cristo. Mas não é porque ele é pecador e não é porque ele errou várias vezes que ele não pode me ensinar nada e que eu não posso aprender nada com ele.
Aliás, nós podemos aprender em todo tempo e com todas as pessoas. Sempre tem algo para aprender, ainda que seja com erro. Até porque sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então, se você pensa que uma pessoa por cometer erros não tem nada para te ensinar, você está perdendo grandes lições. E o Davi errou várias vezes. Aliás, ele errou e pecou muito mais do que Saul. Saul cometeu um erro. Davi cometeu vários. Davi cometeu adultério, assassinato. Qual a diferença então de Saul para Davi? O arrependimento. Saul cometeu um erro e não se arrependeu dele. Davi cometeu vários erros e se arrependeu de todos. E lendo a sua biografia destilada nos livros de Samuel e Crônicas, nós percebemos que ele nunca errou duas vezes o mesmo erro. Ele errou várias vezes, mas sempre um erro diferente. E aí então ele espera o momento certo. Ele é pecador, ele não é exemplo, mas nisso ele demonstrou caráter. Ele poderia, como rei de Israel, ungido por Samuel, fazer um levante contra Saul para tomar o trono, mas não. Ele espera o tempo de Deus na vida dele. O que é dele está guardado, e no tempo de Deus, porque debaixo dos céus tudo tem seu tempo. E aí Saul então morre, e ele tem oportunidade de matar Saul, de prejudicar Saul, de tomar o reino, mas ele não faz. E mesmo Saul perseguindo ele chama Saul de meu rei. Isso demonstra o caráter que ele tinha, valores, princípios, apesar de continuar sendo um pecador. E aí então Saul morre e ele é novamente ungido pelos anciãos em Hebrom. Em Hebrom ele é novamente ungido. Os anciãos se reúnem em torno dele. Ele agora é o nosso rei, atestando e comprovando a decisão que Deus deu através do Samuel. Samuel já havia morrido. E aí então os anciãos de Israel dão autoridade monárquica. E em Hebrom ele começa a reinar. Mas ele tinha um desejo muito forte, muito grande de tornar Jerusalém a capital do império, ou melhor, do reino. Porque Jerusalém, o lugar de paz, a cidade que fica no alto monte, no centro dos montes de Sião. É uma cordilheira, mas é tratada nas escrituras com singularidade. O Monte Sião, mas são vários montes que formam a região conhecida como do Monte Sião. São vários. E no centro, no ponto mais alto, no lugar mais belo, estava Jerusalém. E aí ele fala, Hebrom é muito legal, Hebrom é a nossa fortaleza, e ali os valentes vão se juntando a ele, e de cada tribo vão vindo valentes, homens de guerra, homens fortes. Um tal de Jabezão, que falou, meu rei, estou contigo, se o senhor mandar eu obedeço, meu negócio é a espada. E ele falou, tá vindo uns homens aí de baixo aí, vai entrar por ali, ó. Ele fala, deixa comigo, meu rei. Jabezão pegou a espada e matou 800 homens para defender Davi. Diz a Bíblia que quando ele terminou de matar o último, a espada estava grudada na mão dele. O pessoal falou, Jabezão, larga a espada. E ele, não sai, não solta. O homem deu tanta espadada que a espada grudou na mão dele. Depois vieram os gaditas. Diz o texto que os gaditas tinham cara de leão, sua face era como de leões. Eu fico imaginando aqueles homens, eram 11 gaditas, cada um mais brabo que o outro. E eles tinham cara de leão, diz a escritura. E eu fico imaginando eles indo para a guerra e rugindo, com aquela cara mesmo assim de espadada e os caras, nossa, parece leão. Gaditas. E aí foi vindo vários valentes. Depois vieram 300. Depois vieram 800.
e 1000 e tanto, e foi aumentando o número. E aí Davi falou: já temos um grande exército, vamos embora para Jerusalém, é lá que eu vou morar, é lá que vai ser a capital, e é para lá que nós vamos levar o templo, então vamos pegar a arca. E aí eles tomam a arca e vão para Jerusalém. Quando entram em Jerusalém, quando a arca chega na tenda que eles tinham armado, porque ainda não havia o templo mesmo, físico, só é construído com Salomão. Então eles armavam a tenda, tipo aquela do deserto lá de Moisés, o tabernáculo. E ali eles faziam o culto, e os levitas, os sacerdotes, e ele chamou os caras e deu os cargos, as funções: vocês vão fazer isso, vai fazer isso, organizou tudo, fez a ordem de culto. Quando a arca chegar, vamos cultuar. E a arca chegou. E quando a arca chegou, a arca representava a presença de Deus. Quando a arca entrou em Jerusalém e foi caminhando para a tenda, o Davi viu a arca e endoidou o cabeção. Doidou o cabeção. Se você ler 2 Samuel capítulo 6, você vai ver Mical repreendendo ele, dizendo: você ficou quase pelado, rapaz. Você não tem vergonha nessa cara, não? Você é o rei de Israel, andando como um sem vergonha, como um vagabundo. É assim mesmo, está lá, pode ler. Não tem vergonha dos seus oficiais? Não tem vergonha dos soldados? Você não tem vergonha dos servos e servas do seu reino? Você é o rei e saiu rodando, virando pirueta igual um maluco, quase ficou sem roupa, mostrando tudo, rodando para lá e para cá, sua roupa subia, e o povo vendo tudo, e você nem aí, rapaz. Você está maluco? Não é assim que adora a Deus, não. O livro das Crônicas omite essa parte, mas Samuel faz questão de registrar que Davi disse para ela: o que você considera como vergonha vai ser considerado como honra, porque o Senhor, a quem eu adoro, vai me honrar na tua presença. Diz a Bíblia que Mical não gerou filhos. O que me faz aprender uma lição muito preciosa. E é por isso que no meio dessa mensagem, por ocasião do mês da música, nós estamos tendo uma música aqui de fundo. E eu estou gostando desse negócio que a música vai me dando uma calma. Eu fico mais light. Acho que eu vou adotar definitivamente. Mas hoje nós teremos uma novidade, em homenagem ao Davi que dançou. E é o mês da adoração, e nós devemos adorar com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo que sabemos. Nós acreditamos que podemos usar toda a manifestação de arte e tecnologia a serviço do reino de Deus. Nós teremos durante a mensagem uma dança. Aí você se vira. Se você quiser prestar atenção na dança ou na mensagem, se você quiser olhar para lá e ouvir a mim, está ótimo. Se você achar que desvirtuou minha atenção, não consegui prestar atenção, problema seu. Presta atenção no que você quiser. Se quiser ficar olhando para a cortina, olha. Se quiser pensar no boleto que você tem que pagar amanhã, pensa. O que você quiser fazer, você faz. Você é livre, tá bom? Você é livre. Eu vou fazer o meu melhor, o Igor está fazendo o melhor dele, e Eliane vai fazer o melhor dela, e você faz o seu melhor aí, porque todos juntos somos adoradores do Senhor. Dando continuidade no capítulo 16. Diz assim: introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi armou. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Porque o culto do povo naquele tempo era com coisas físicas. O culto era físico. Era oferta que dava para ver. Era um animal, era uma fruta. Qualquer coisa que se produzia poderia ser ofertado a Deus. Ser queimado, ofertas pacíficas é aquela que não era queimada, frutas, cereais, que ficava para o sustento dos levitas. E abençoou o povo em nome do Senhor.
e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Oh glória, Davi gostava de uva passas. Está vendo você que não gosta de uva passas? Ó? Davi gostava. E eu gosto também. No arroz, qualquer lugar, no Natal, top. Bota passa com passas, tudo que tiver passas eu estou dentro. Muito bom. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, o líder do louvor era o Asaf. Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom, Jeiel, repete, né? Um nome comum lá. Com alaúdes, harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Bim, bim. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Versículo 7, naquele dia, foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e aos seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Com hinos, é aí que começou. Nessa ocasião, foi que começou o que nós mantemos até hoje, que é a introdução oficial e definitiva da música no culto a Deus. Às vezes tinha, às vezes não tinha, não era uma necessidade. Mas desse dia em diante Davi falou: agora, como rei, eu quero decretar um negócio aqui. Não tem mais culto sem música. E isso entranhou na cultura 1000 anos antes de Cristo, mais 2000 depois de Cristo. E aí virou nosso costume. Quer dizer que só tem adoração se tiver música. Quer dizer que desde lá é o nosso costume introduzir cânticos, hinos no momento da adoração. Então eu quero pensar com você nessa noite que Davi nos mostra como que adora individualmente e como que se adora coletivamente. Porque quando ele entra dançando, ele está adorando individualmente. Ele não está ligando para quem está olhando. Ele não está preocupado com o juízo que estão fazendo, com os julgamentos, com as críticas. Ele simplesmente se permite fazer para Deus. Deu vontade de dançar, ele dançou. Vontade de rodar, ele rodou. Deu vontade de tocar, tocou. Vontade de cantar, cantou. Esse negócio ficou bom. Vamos fazer sempre assim? Bora! Pronto. Nós estamos aqui num culto comunitário, coletivo. Muitas pessoas no mesmo espaço, cantando as mesmas músicas, ouvindo a mesma palavra. Mas nós não podemos nos esquecer da responsabilidade individual de adoração. Não é porque eu estou no meio de adoradores que automaticamente eu me torno um adorador. Não, isso é uma decisão individual. Você pode estar no meio de milhares de adoradores, pode até estar cantando a mesma música, pode até estar participando das mesmas coisas, e o seu coração pode estar longe de Deus, e você não está adorando hora nenhuma. É só palavras ao vento, termos e conceitos bíblicos, teológicos, que não passam desse PVC no teto. Portanto,
devemos e precisamos participar e cultuar de maneira coletiva. Isso é extremamente saudável, mas não podemos nos esquecer que antes da adoração coletiva vem a adoração individual. É cada um por si. E o Espírito intercedendo por cada um e levando com gemidos inexprimíveis nossas orações e os nossos atos de adoração, porque é em espírito e em verdade. Cada um sabe de si, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Portanto, eu não posso desejar ser um adorador na coletividade, se antes não tomei a decisão de ser um adorador individualmente diante de Deus. Diante de Deus eu preciso, ser um adorador. Eu preciso cantar as músicas de maneira que essa letra seja realmente a verdade do meu coração, senão não é em verdade, porque não foi eu que compus a música. E aí, a partir do versículo 7, Davi me dá uma outra lição. Ele já me deu a lição de que a adoração tem que começar no individual e não se preocupar com as críticas, porque certamente elas virão. E aí a Mical, com o erro que cometeu, também me dá uma outra lição, porque se eu sábio for, posso aprender com o erro dela. Então eu aprendo com Mical a nunca julgar a adoração individual de uma pessoa, porque eu não tenho condição de saber o que se passa no coração de cada um. Ela achou que o Davi estava querendo aparecer, que o Davi estava querendo se mostrar, que ele foi irresponsável, dançando daquela maneira e fazendo aquelas coisas. E na verdade ele estava completamente derramado, fazendo o que estava no coração dele, adorando a Deus. E a prova disso é que depois de ter dançado, depois de ter distribuído a comida para todo mundo, e aí o culto que era individual virou coletivo. Come, gente, pega um bolo, pega um pão, pega uma uva passa, vamos comer, vamos celebrar, vamos cantar. Asaf, lidera o povo, vem Jeiel, vem Benaia, bora, Jaziel, 2, 3 e já. E o Davi, naquele único evento, compôs 3 salmos. Os salmos que estão na nossa Bíblia com os números de 105, 106 e 96, na verdade começa com 105, aí de repente vira o 96 e depois termina com 106. 3 salmos que estão registrados lá no livro dos Salmos foram compostos nesse evento, depois que ele dançou. Os caras começaram a tocar, e ele entrou na adoração, e começou a falar, a cantar, e dali saíram 3 salmos, que estão registrados, e foram cantados, e que são cantados até hoje, e estão registrados no livro dos Salmos, com os números 105, 96 e 106. E as palavras que ele cantou foram essas, a partir do versículo 8. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vocês, descendentes de Israel, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra, lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto, e a Israel por aliança perpétua, dizendo, dar-vos-ei terra de Canaã como quinhão, da vossa herança então, eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros, andavam de nação em nação, de um reino para um povo, a ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles, repreendeu os reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Salmo 105, verso
1 a 15. E o mais impressionante é que se você ler esses versos no hebraico, você vai ver que todos eles são rimados. Eles terminam cada verso com o mesmo fonema para produzir rima. Como é que o cara cantou isso aqui, rimando, colocando melodia, espontaneamente? Meu irmão, ou a gente permite usar tudo que sabemos, tudo que temos e tudo que somos para adorar a Deus, ou nós nos permitimos essa experiência, ou jamais saberemos o que é adorar a Deus de forma plena. Eu tenho muita dificuldade de compreender a adoração comedida. Eu adoro, mas eu vou só até aqui, daqui para lá. Não. Eu adoro, mas eu coloco um limite na minha adoração. Eu quero obedecer a Deus, eu quero imitar a Deus, eu quero agradar a Deus, mas eu coloco um limite, eu só vou até aqui, daqui para lá. Não, eu tenho dificuldade. Eu acho que aquela orientação para a palavra do homem também vale para a adoração em espírito e em verdade. É sim, sim, não, não. Ou você adora, ou você não adora. Esse negócio de ficar colocando limite, colocando condição. Eu adoro, mas só se tiver isso, só se tiver aquilo, só se fizerem isso comigo, se fizerem, se não fizerem eu não quero, não faço. Se me criticarem eu não faço, não quero. Se não for no horário, se não for do meu jeito, se não for no meu... Não. Colocando condições para adorar, não sei em que dicionário isso é adoração. O que eu vejo aqui é um homem, rei de Israel. Ele já matou um gigante. Ele já matou centenas de filisteus numa noite e arrancou o prepúcio de todos eles. Ele já fugiu de Saul e o seu exército por um tempão e saiu com vida. Ele viu o seu perseguidor ser morto, teve a oportunidade de matá-lo, mas não o fez por caráter. Ele já está sentado no trono. Ele já foi honrado pelos anciãos de Israel. Já está autorizado a reinar. Já tem valentes ao lado dele, disposto a lutar e matar e morrer por ele. E ele não liga para nada disso. Ele sai dançando e pulando e rodando e não está nem aí para o que estão pensando. Uma vez na vida, não tem outro relato, ele reinou por 40 anos e eu não vejo ele fazendo essa doideira nunca mais, mas aqui ele fez. Portanto, há aqui uma outra lição. Gente que acha que se fez uma vez e funcionou, tem que repetir sempre, porque deu certo. Adoração não é receita de bolo que você repete e dá certo. A adoração tem que brotar e fluir naturalmente. Deu vontade, faz. Pega e faz o que está no coração, deixa fluir, deixa romper. Agora não rolou, não força a barra não, porque tem que ser em verdade. E ele compôs. E aí, terminando essa parte, que está lá no Salmo 105, de 1 a 15, ele emenda logo num outro, que está no 96, a partir do primeiro verso, que diz: cantai ao Senhor, todas as terras, proclamai a sua salvação, dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Eu não sei quem foi, mas pegaram esses versos aqui e musicaram eles. No português, fizeram uma melodia. Sabe quem abre? Cantai ao Senhor todas as terras. Vencedores? Suas maravilhas.
Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Isso não é vencedores, isso é Davi. Há 3.000 anos atrás, espontaneamente, ele não pegou um papel, ele não pegou um instrumento e ficou procurando glória e majestade, não, graça e poder, não. Eu acho que isso aqui não vai vender bem, eu acho que isso aqui a igreja não vai conseguir cantar, eu acho que, não, ele simplesmente fluiu em adoração, e da boca dele saíram versos profundos, belos, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Porque todos os deuses são ídolos, mas o Senhor fez os céus e a terra, como disse o Nicolas, Ele criou os céus e a terra. Por isso, diz Davi, por isso, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor. Ruja o mar e toda a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque um dia ele vem julgar a terra. Salmo 96, de 1 a 13. E ele não para por aí não. Ele continua. E ele diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E digam: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. O Deus da nossa salvação, só Ele pode nos salvar. Ajunta-nos, livra-nos das nações, dos inimigos, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse... E assim terminou a história. Eu não sei você, meu irmão, mas eu me vejo nesse homem, porque eu me vejo um pecador, eu me vejo um adúltero, eu me vejo um assassino, em potencial. Ah, pastor, misericórdia. Não é possível que o senhor é adúltero? O que o senhor está fazendo aí em cima então? O meu Senhor disse, meu irmão, que se eu olhar para uma mulher de maneira diferente, já adulterei. O meu Senhor disse que se eu tiver algo contra o meu irmão e disser dele raca, sabe o que é raca? Sabe o que é raca? Raca não é uma palavra. Raca é um som. O que significa isso, Abner? Mas raca é isso aqui, ó.
Se eu olhar para uma pessoa e no meu espírito eu sentir isso, eu sou um assassino. O meu Senhor diz isso no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Dá uma lida lá. Portanto, sim, meu irmão, eu me vejo em Davi. Eu sou adúltero e assassino, porque de vez em quando eu olho para alguns e penso, e aí logo eu, ai meu Deus, cometi um assassinato. Ainda bem que esse foi em espírito, não me leva para a cadeia, mas pode me impedir de gerar filhos. Porque Mical não foi presa por julgar e repreender o rei de Israel, mas a Bíblia diz que ela não gerou filhos. O meu Senhor disse que toda vez que eu olho para alguém com desejos, ou de uma maneira diferente que seja, eu estou cometendo adultério. E tem adultério que não é físico. Tem adultério do mesmo jeito que a adoração, que é espiritual. Adultério espiritual é quando nós cometemos idolatria. E Deus disse através de Oséias: o meu povo cometeu adultério contra mim quando adorou os ídolos. E por isso ele falou com Oséias: pega essa mulher adúltera e casa com ela e profetiza para esse povo, porque Efraim é um bolo que não foi virado. Oséias capítulo 7, versículo 8. Esse povo não se converteu. É um bolo que não foi virado, assou de um lado só. Eu me vejo, não sei você, talvez você seja melhor que eu, mas eu me vejo em Davi. Me vejo um assassino, me vejo um adúltero, me vejo pecador, cheio de falhas, me vejo o menor da casa de Jessé, me vejo de onde Deus me tirou, literalmente do pasto. Ninguém dava nada. No dia da assembleia, que votou o meu envio para o seminário, 3 pessoas se levantaram e disseram: nunca vai se formar, muito menos ser pastor, porque ele não tem chamado, ele só gosta de se aparecer. Eu me vejo em Davi, porque eu vejo que as Mical da vida não geram filhos, são estéreis. E mesmo com o meu pecado, mesmo com minha pequenez, mesmo com minhas falhas, mesmo não fazendo aquilo que você espera de mim ou deseja de mim, porque eu sou falho igual a você, eu me vejo em Davi, porque eu, com toda a sinceridade do meu coração, eu me permito colocar tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sei, para a glória do meu Senhor. E sinto com muita convicção que Ele recebe o meu louvor, que Ele recebe a minha adoração, não pela minha justiça, não pelo que eu faço, mas pelo que foi feito naquela cruz. Eu me vejo em Davi porque eu tenho momentos individuais de adoração, entre eu e Deus, coisa nossa. Às vezes esses momentos acontecem em público, e as pessoas veem, às vezes não.
E eu me vejo em Davi porque eu não me contento em ser um adorador somente individual, mas eu gosto também de estar no meio do povo de Deus, repartindo, compartilhando, para que possamos juntos, em uma só voz, em um só coração, em espírito e em verdade, adorar ao Senhor. Eu me vejo em Davi porque eu não sei cantar. Mas eu compus, produzi, gravei 2 CDs. Eu me vejo em Davi. Me vejo em Davi porque eu não consigo me conter. E eu não me preocupo com julgamentos, com críticas. Eu faço o meu melhor. Boto a cabeça no travesseiro e durmo como uma criança. Enquanto as Micais vão julgando, criticando, observando. Mas o ventre está estéril, não gera filhos. E eu não estou falando de nada físico, eu estou falando de espiritualidade. Estou falando de gerar filhos na fé. Estou falando de produzir no reino de Deus. A quem dera, se estivéssemos preocupados em gerar filhos, não teríamos tempo de olhar para criticar ninguém. E esta relação, na minha leitura, essa relação, ela é inversamente proporcional. Quanto mais filhos eu gero, menos eu olho para criticar os outros. E quanto mais críticas eu faço, menos filhos eu gero. É inversamente proporcional. Quanto mais frutos dignos de arrependimento, quanto mais eu produzo para Deus e para o reino de Deus, eu não tenho tempo de ficar reparando, de ficar olhando quem está do lado, quem está na frente, quem está dançando, quem está rodando, quem está dando amém, quem está dando aleluia, quem está tomando ceia, quem não está. Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com os discípulos que eu tenho que fazer e não estou fazendo. Estou preocupado que o batistério está vazio. Preocupado que está chegando o final do ano e nós não temos nem 10 pessoas para batizar. É com isso que eu estou preocupado. E nós tivemos um batismo aqui em setembro. E eu falei, são 4 meses, setembro, outubro, novembro e dezembro. Foi no início de setembro, no primeiro domingo. E eu falei, a gente pode chegar no final do ano e batizar aqui 300 pessoas, no mínimo. Basta que cada um ganhe mais um e traga para a classe. E a gente vai jogar 300 aqui dentro d'água. Está chegando o batismo, não tem nem 10. É com isso que eu estou preocupado. Preocupado se a irmã que deu testemunho é verdade, se foi Deus que livrou ela, se o infarto é verdadeiro. Estou preocupado se a música está fora do tom. Estou preocupado que a dança aqui está tirando minha atenção. Se o som está alto, a luz está forte. Eu estou preocupado de gerar filho. Eu não quero ser Mical. Quero ser Davi, que permite fluir para produzir para Deus, porque nesse momento que ele louvou, que ele adorou, que ele dançou, rodopiou, ele compôs 3 salmos que estão registrados na Bíblia e são verdades eternas, sagradas, inspiradas por Deus. Se a letra desses salmos está no livro dos Salmos, é porque eles consideraram esses versos inspirados por Deus. Davi estava inspirado por Deus e Mical estava dizendo que ele era um sem vergonha querendo aparecer. E aí eu fico vendo um monte de gente criticando, julgando, que eu não concordo, que neném, que mimimi. E aí você olha o cesto dos frutos, o cesto da vida. Como é que está? Está vazio. Porque quem está gerando filhos não tem tempo para criticar. Quem está gerando filhos não tem tempo para
observar os outros. Se Mical tivesse meia dúzia de menino, se Mical fosse uma Rayane e tivesse 2 meninos gêmeos para criar, para dar mamar, para trocar fralda, ela não estava na janela à toa, reparando o que Davi estava fazendo. Ela estava cuidando dos filhos, mas ela não tinha filhos. Então só restou para ela julgar os outros. Você tem que ter filho para cuidar, meu irmão, e olhar para os filhos e parar de olhar para os outros. Você está discipulando quem? Você está ensinando quem? Você está ganhando quem? Ah, adoração, adoração, vamos cantar, vamos louvar. Adoração é produção. Porque Davi, quando adorava, ele produzia. Toma um salmo, pá. Toma 3, pai. Toma aí, pá. Pá. Produzia para Deus. Temos que produzir, meus irmãos. O que nós estamos produzindo? Frequentando culto, cantando musiquinha, e não sei o que, e nananã, e é uma bênção, mas temos que produzir filhos. Temos que deixar um legado. O Davi viveu isso aqui 3.000 anos atrás, e nós estamos falando disso aqui hoje. Será, se Jesus não voltar, que daqui a 3.000 anos alguém vai estar contando a nossa história? Tudo depende do que a gente está produzindo. Tudo depende do que a gente está produzindo. A história de Israel, a história da igreja, deixa isso bem claro para nós. Você pegar os livros de Samuel, Reis e Crônicas, toda a história de Israel está ali. Se quiser um pouco mais, pega de Josué então. Josué, Juízes, Ruth, aí emenda. Quer um pouco mais, vai até Esther logo. Está tudo ali a história. E eu só vejo que as histórias registradas ali estão registradas porque houve produção, houve um legado, fizeram alguma coisa. A história do Jabezão está registrada lá porque ele matou aquele pai e a espada grudou na mão dele. Se ele não tivesse feito aquilo, a história não estava registrada. Porque quantos soldados tinha? Mas só conta a história do Jabezão. Se os gaditas não tivessem cara de leão e diz que o menor gadita valia por 100 homens e o maior valia por 1000. A história deles só está registrada porque eles produziram algo individualmente e coletivamente. Adoração individual e adoração coletiva. Nós precisamos produzir adoração. E eu nem estou falando de compor músicas. Estou falando de vida. Estou falando de atitudes. Estou falando que um abraço, um beijo, um eu te amo, um pedido de perdão, de desculpa, isso é produzir adoração. Um ato de reconciliação, um passo que é dado para trás, uma renúncia que é feita. Alguma coisa precisa acontecer para que a gente de fato seja adorador espiritual e verdadeiro. Talvez você não tenha o talento de compor músicas, mas alguma coisa você pode fazer. A igreja deveria dobrar a sua membresia pelo menos uma vez por ano. Basta que cada um tivesse a responsabilidade e o compromisso de ganhar mais um em um ano. 365 dias para ganhar uma pessoa. E aí todo ano a igreja dobra de tamanho. Mas nem todos querem ser adoradores. A gente quer mesmo é frequentar o culto, é botar um dinheiro ali quando dá, é cantar quando pode, é tocar quando deve, entendeu?
A gente quer o que é fácil. E tem gente que acha que o fácil é muito. Tem gente que acha que o básico é tudo. Faz a conta para você ver, meu irmão. Seu dia tem 24 horas. Sua semana tem 7 dias. 164 horas tem a sua semana. Só o dízimo do seu tempo são 16 horas por semana. Se você não dedica isso ao Senhor, ao seu reino, à adoração e à produção para gerar e deixar um legado, nem o dízimo da sua vida você está dando para Deus. Vem para cima de mim dizer que é muito? Você não entendeu nada. Muito. Ai, Deus me livre, tem um PG na terça-feira, aí tem o ensaio do coral na quarta-feira, aí tem o culto na quinta, e aí às vezes tem alguma coisa no sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Faz a conta. Faz a conta. Se você for no PG na terça, é 1h30. Se você vier no ensaio na quarta-feira, é mais 1h30, são 3. Se você vier na quinta-feira, é mais 1h30, são 4h30. Se você vier no domingo de manhã, são 2 horas, são 6h30. Se você vier no domingo à noite, são mais 2 horas, são 8h30. É 5% do seu tempo semanal. E você vem me dizer que é muito? Sabe por que Davi deixou um legado? Porque ele não tinha reservas. Ele dava tudo o que tinha. É para dançar, vão dançar. É para cantar, vão cantar. É para compor, vamos compor. Eu acho que ele nem estava compondo, ele só deixou fluir. E alguém... Não, isso aí tem que botar no papel, que isso é muito lindo. E aí ficou registrado. Tem reservas. Adoração em espírito e em verdade, ela precisa ser plena. Tem que ser tudo. Vou compor um salmo, eu vou compor logo 3. A abundância. Fazer mais do que o necessário. É assim que a gente marca a história. É assim que a gente deixa um legado. É assim que a gente produz no reino de Deus. É assim que a gente se torna verdadeiros adoradores. Está chegando a hora. Na verdade, já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Sem críticas, sem julgamentos, sem esterilidade, mas gerando filhos e produzindo algo, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, o Filho, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós, para que sejamos verdadeiros adoradores.